Boa tarde, Joaquim. Tudo bem com você? Tudo em ordem, tirando essa época de pandemia que deixa a gente meio assustado, mas está tudo bem. Estamos aqui. Verdade, Joaquim. É muito prazer estar conversando com você. Exatamente dia 3 de agosto de 2021, são 16h30. Eu estou fazendo isso aí porque pode ser que muita gente assista essa gravação depois, né? Para o pessoal ter ideia de quando a gente está falando, e por conta disso você falou até na pandemia. Por sorte, a gente está entrando agora já num ritmo de tendência positiva, se Deus quiser, para a gente retomar nossa vida normal, tanto a profissional quanto a pessoal. Então, para mim é um prazer muito grande estar com você, Joaquim. Eu conheço já o seu trabalho de pelo menos há 30 anos, mas é a primeira vez que a gente faz um contato pessoal, mesmo que seja virtual. Você tem um trabalho muito grande junto, principalmente à Fundação, como a gente chamava no passado, Alberto Vanzolini. E eu queria que você falasse, para quem não te conhece ainda, pelo menos profissionalmente, um pouco da sua história, né, a sua formação, até chegar no momento de estar à frente da Vanzolini, continua trabalhando com a Vanzolini até hoje, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o nosso objetivo, do nosso bate-papo de hoje, que é o trabalho que a Vanzolini fez e faz, ainda no Brasil, focado em sistemas de gestão, da qualidade, no caso. Então, por favor, Joaquim. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Você é uma pessoa fantástica, muito simpático e deixa todo mundo à vontade. Obrigado, Joaquim. E sabe conduzir muito bem esse tipo de programa, né? Eu comecei, na realidade, Haroldo, me fazendo meu curso de formação na Politécnica da USP, na parte de Engenharia Mecânica de Produção. E, em seguida, assim que eu me formei, eu entrei num concurso para ser professor, e eu tinha realmente uma vocação por magistério. E eu acabei, então, passando nesse concurso, fui muito bem e fui admitido como professor no Departamento de Engenharia de Produção. E logo de cara já me jogaram uma matéria para lecionar, que era a parte de administração. E uma matéria de administração é uma matéria de economia para engenheiros. Então foi assim, caiu no colo e de repente estou lá eu ensinando o salmo, oração, etc. E foi bom. Ainda jovem, bastante jovem. E logo em seguida, eu acabei me integrando num projeto da Fundação Vanzolini, da própria Fundação Vanzolini, que era um projeto chamado Transferência de Tecnologia. Isso foi em que época, Joaquim? Mais ou menos em que época? Isso foi mais ou menos em 1974, 75. Ok. Era um projeto em que nós tínhamos um convênio com o MIT, e a ideia era trabalhar com tecnologia, de que maneira você poderia transferir tecnologia entre os países aí do chamado Primeiro Mundo, e como é que você poderia também passar essa tecnologia para as indústrias, para as empresas. Foi um projeto dentro da Politécnica e tocado pelos professores da Politécnica, usando como instrumento a Fundação Vanzolini. A Fundação Vanzolini ela foi criada pelo professor Rui Aguiar da Silva Leme, a fundação mais antiga da USP, e a ideia era realmente fazer essa ponte entre a universidade e a empresa. Foi uma fundação que não foi projetada para ser uma fundação de apoio, ela foi projetada para ser uma forma de levar o conhecimento ao mercado, e faz isso até hoje de uma forma muito eficiente. Tanto que os nossos projetos, a maior parte, são projetos com empresa privada, temos alguns projetos com empresa pública, mas não existe nenhum subsídio, não existe nada. A gente sobrevive pelo trabalho que faz. Sim. Bom, esse projeto foi um projeto muito interessante, e depois desse projeto eu acabei me tornando diretor da Fundação Vanzolini, na época. Os professores todos estavam muito engajados, mais sêniores, estavam muito engajados em projetos, em coisas bastante importantes. O próprio Rui Aguiar da Silva Leme, que foi o instituidor da fundação, foi o criador do moderno Banco Central no Brasil, então
rodando em Brasília e etc. E aí me laçaram para ser diretor secretário na época, mas isso não durou muito. Em 1975 eu saí, fui para a Universidade de Stanford, onde eu terminei um mestrado, foi muito interessante, uma experiência no exterior. E aí voltei para continuar meus trabalhos na própria Politécnica, visando ao doutorado. Nesse meio tempo eu acabei trabalhando com uma outra fundação, chamada FDTE, uma fundação que surgiu mais ou menos nos modelos da Fundação Vasolini, mas voltada para a área de tecnologia, mais hardware mesmo. Ela acabou nascendo no Departamento de Engenharia Elétrica, onde foi feito aquele primeiro computador brasileiro, o chamado Patinho Feio, que foi o primeiro computador que foi feito realmente no Brasil, com pesquisa brasileira, com tecnologia brasileira. Foi um trabalho muito interessante. E aí eu fiquei nessa fundação da área mais hard, FTTE, até mais ou menos volta de 1987, 88, quando nós começamos os trabalhos no PEGQ, que eram trabalhos na parte de qualidade e na parte de TIB. Foi muito interessante, coordenado por um professor chamado professor Ellen Rieder, Alberto Ricardo von Ellen Rieder. Ele veio do ITA para a Politécnica, e uma pessoa genial, fez um trabalho muito bom. E a partir daí nós começamos a nos interessar mais pela parte de sistemas de gestão. E em 87 saiu a primeira versão da ISO 9000. Eram as 3 normas, a 9001, 9002 e 9003. Depois a gente pode comentar um pouco mais sobre isso. E aí começamos a trabalhar com esse tipo de situação. E dentro do PEGQ, que era o Programa de Especialização em Gestão da Qualidade, patrocinado pelo Ministério da Indústria e Comércio, havia uma troca de experiência entre 3 fundações. A Fundação Cristiano Ottoni, de Minas Gerais, que tinha lá o Falcone como líder, a Fundação Vanzolini, que nós tínhamos como líder o professor Melvin Cimbalista e eu, e o IBQN, Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear, que trabalhava mais com essa parte de sistemas formais de gestão. Sim. E havia uma troca. Cada missão, o Tony fazia missão no Japão, então ela era obrigada a levar um grupo, uma equipe das outras 2 fundações. A Vanzolini fez a missão nos Estados Unidos, basicamente no Tennessee, e nós levamos o pessoal das outras fundações. E o pessoal do IBQN fez a missão na Inglaterra e levou o pessoal das outras 2 fundações. E eu fui junto lá, junto com o pessoal do IBQN, para entender um pouco melhor o que seriam esses sistemas formais de gestão da qualidade. Porque nós trabalhávamos com TQM, com zero defeito, com toda essa parte de 5S, tudo isso que a gente conhece, mas a parte de sistemas formais não era muito da nossa praia lá na engenharia de produção. E lá foi o Joaquim, junto com o pessoal do Inmetro, junto com o pessoal das outras fundações. Eu já tinha ido ao Japão, fui aos Estados Unidos, fui inclusive aluno lá do Taguchi e tudo, mas na Inglaterra a gente fez um curso chamado de Lead Assessor, estava dentro dessa programação. E formamos o primeiro grupo de auditores líderes do Brasil. E a partir daí, quando nós voltamos ao Brasil, a gente começou a trabalhar muito forte nessa parte da ISO 9000, da série ISO 9000 nesse caso. E aí a primeira decisão que a gente tomou lá na Fundação Vasolini, ainda como professor do departamento, sou professor até hoje, a primeira decisão foi: o que é que a gente faz? A gente parte para a implantação do sistema de gestão ou parte para a certificação do sistema de gestão, que era uma coisa ainda muito nova no Brasil. E a decisão, eu acho que do lado do departamento da Fundação foi sábia. Nós estamos aqui ensinando os nossos alunos de graduação e pós-graduação o que são sistemas de gestão, como você faz, como é que você implanta. Nós vamos sair fazendo concorrência para eles?
Porque na hora que eles saem da universidade, eles vão montar as empresas de consultoria. Verdade. Então não faz muito sentido. A gente está com o peso da USP, o peso da Fundação Vasolini, concorrer com os nossos próprios alunos, né? Mas nós vamos fazer uma coisa que eles não podem, que é a parte de certificação, porque isso depende de credibilidade, isso depende Sim. de uma tradição, depende de todo um contexto que alguém que tem uma chama de consultoria, um recém-formado, etc., não consegue fornecer, né, essa credibilidade. Então, nós decidimos que nós não iríamos fazer consultoria em implantação de sistemas de gestão de qualidade normalizados, iríamos fazer a certificação. E aí, como eu tinha feito esse curso lá na Inglaterra, que eu tinha o certificado lá de auditor líder, etc., me encarregaram de implantar agora um sistema de gestão na Vanzolini, mas não de acordo com a norma ISO 9001. O sistema de gestão é como você faz a gestão de uma certificadora. Tem normas específicas. Hoje é a norma 17.021, mas na época era o guia ISO 65. O 65 era de produto, era o 62, 61 era dos IMEA. Então, nós fizemos a implantação do sistema de gestão para poder operar como uma certificadora, de acordo com as regras. E aí veio o pessoal do Inmetro fazer a nossa avaliação. Isso em 88. Foi a primeira empresa, inclusive, no Brasil, a ser, vamos dizer assim, credenciada pelo Inmetro para poder fazer a auditoria de certificação ISO, foi a Vanzolini, não? Eu me lembro muito foi bem. A primeira. Tanto que até hoje a gente tem a sigla lá na Inmetro, é OCS, Organismo de Certificação de Sistemas 001. 001, perfeito. Foi a primeira. Mas não vou esconder que levamos pau na primeira avaliação, né? Fomos reprovados. Por quê? Porque ninguém sabia direito o que era isso aqui no Brasil. Nem nós, nem o próprio Inmetro, tá? Quem nos avaliou na época foi o Reinaldo Balbino Figueiredo, que você conhece bem. Sim. Ele foi nosso auditor, mais um outro auditor que hoje acho que está falecido. E aí fomos reprovados, etc. Aí tinha um monte de coisa para consertar e conseguimos, finalmente, em 1990, ter esse credenciamento como primeira entidade no Brasil. E aí, bom, para a gente, interessante é que para a gente conseguir esse credenciamento, a gente tinha que fazer uma avaliação, porque a avaliação é feita em loco. O Inmetro fazia auditoria de testemunha para ver se a gente estava fazendo as coisas direito. E aí você tem que arrumar algum cliente que submetesse a isso, a ser nossa primeira cobaia. A primeira foi a Cimento Serrana, que era do grupo Bung na época, hoje está com a Simpor, ali em Cajati. Foi a primeira entidade que nós certificamos e foi uma experiência muito boa. Elas tinham feito uma implantação de sistema de gestão. Os argentinos naquela época, o grupo Bung era um grupo muito avançado. Eles tinham aí um foco em tecnologia, um foco em gestão bastante interessante. E foi uma avaliação boa, o Inmetro foi lá atrás da gente também, né? E no fim conseguimos, fizemos uma festa grande pelo primeiro certificado, e aí começou a luta, né? Temos um certificado, e o mercado brasileiro ainda era muito, nessa década, começo da década de 90, ele era muito inexplorado, Haroldo. O pessoal realmente não tinha muita ideia do que estava acontecendo. E aí começou a vir a demanda, a ISO 9000, ela veio com uma avalanche. Nós tínhamos nessa época a 9001, que envolvia toda a atividade industrial, inclusive o projeto, a 9002, que envolvia toda a atividade industrial menos projeto, e a 9003, que era basicamente inspeção. E começou a vir a requisição de fora das multinacionais que as filiais também se certificassem, porque eles tinham essa obrigação lá pelas matrizes. Começou uma demanda muito grande. E aí as empresas estrangeiras da certificação começaram a vir para o Brasil. Interessante, porque quando você olha, quer dizer, as empresas que estavam sendo auditadas pela gente eram auditadas por professores da USP, por gente com experiência. Eu tinha uma experiência já bastante grande em avaliação de qualidade, em avaliação de conformidade, em gestão da qualidade.
E as empresas estrangeiras chegavam e às vezes tomavam clientes bons nossos, clientes potenciais bons nossos, porque eles tinham certificado em inglês, né? Não, se você quer certificado em inglês, eu faço em inglês. Fizemos até em hebraico, se quer saber. Mas o argumento final que acabou pegando era que o cliente falou: bom, eu preciso exportar, mandar esse produto para o Japão. Você até me dá o certificado em inglês. Agora, o japonês, ele conhece o estrangeiro, porque o estrangeiro está lá como filial lá. E ninguém conhece nem a USP, nem a Fundação Vasolini lá no Japão. Então, por mais que tenha certificado em inglês, na hora de comparar, não, esse aqui eu conheço, ele está instalado aqui, e esse outro eu não conheço. Aí foi uma época de uma decisão estratégica bastante complicada, porque hoje a gente virava uma certificadora de segunda linha, quer dizer, pegar só as rebarbas, só o que sobrasse, né? E as estrangeiras dominariam todo o setor, ou a gente teria que ter uma projeção internacional maior para poder ser respeitado lá fora. Nisso o próprio Inmetro nos ajudou muito, o Reinaldo Figueiredo deu uma mão muito grande. Participei, inclusive, de reuniões de criação do IAF em Genebra, lá nos porões lá da ISA em Genebra, participamos de uma das primeiras reuniões do IAF com o presidente do Harry Gundlach, que era um holandês meio maluco. Tinha lá uma meia dúzia de pessoas, o japonês, o holandês, né? O Brasil lá com o Reinaldo e eu, né, de bicão. E a ideia é como é que a gente consegue essa visibilidade internacional. Uma ideia seria abrir filial em vários países, fora de cogitação. Né? Pela USP, tudo, é complicado. Uma fundação. É complicado. Inclusive, só abrindo um parênteses, né? Esse foi um dos motivos, inclusive, que o Falcone terminou saindo da fundação, porque a própria Fundação Cristiano Ottoni começou a ser um pouco tolhida pela própria Universidade Federal, né? De ter precisar dessa leveza para prestar o serviço, que tinha que ter todo aquele peso de uma Universidade Federal, para poder eles terem uma... o mercado precisava de velocidade e a universidade prendia eles. Então, começou a ter um pouco aí de incômodo provocado na universidade junto à fundação e a fundação junto aos professores Falcone e Godoy. Então, eles tiveram muita dificuldade. Por conta disso é que fundaram depois a FDG, não é? Já como uma coisa independente da própria Fundação Cristiano Ottoni. Talvez vocês tivessem ali vivenciando a mesma dificuldade junto à USP. A gente tinha uma... Para essa parte, vamos dizer, de você ter uma atuação internacional mais forte, sim. Mas como a Fundação Vasolini foi criada para ser essa ponte entre universidade e empresa... Sim, já tinha esse know-how, né? No próprio nascimento dela, ela tinha mais leveza nesse sentido, tá? Sim, então, a dificuldade era mais se internacionalizar. Né? Em função, inclusive, das próprias limitações de estatuto, etc. Sim, perfeito. E a outra opção seria adotar o conceito de networking, que naquela época ainda não estava muito difundido, mas a gente percebeu que existiam algumas organizações no mundo que congregavam essas certificadoras, essas entidades que faziam certificação. Duas principais, a IQNet, que era começou como EQNet, European Quality Network, e tem a IIOC, International Independent Organization for Certification. A gente olhou e viu a IIOC era mais as estrangeiras realmente comerciais, mais fortes, etc. E já a EQNet eram entidades ligadas à normalização, ligadas à universidade, que tinham bem a nossa cara. As duas muito fortes. Sim. Apesar de que a EQNet ela acabou percebendo que, na hora que ela era só europeia, ela ficava fraca. Tanto que ela se transformou na IQNet, na The International Certification Network. Na hora que eles mudaram puseram o I na frente do E, nós fomos lá, escuta, nós queremos, né? No Brasil, mercado gigante e tal, a gente quer ser membro da EQNet, porque existe um reconhecimento mútuo. Então, na hora em que eu quero mandar um diploma para o Japão, eu tenho um parceiro no Japão, o JQA, que ele reconhece o meu certificado e até dá um certificado dele em cima do meu, se o japonês quiser. Não conhece, tá bom, você me conhece, está aqui. Certificado japonês
em japonês, por uma entidade japonesa em cima do outro, sem fazer auditoria. Então, esse tipo de estratégia nos rendeu aí a chance de ser um dos principais players aí nesse mercado. Sim. Mas se não fosse isso, Haroldo, a gente tinha ficado para trás, como muitos outros. O pessoal trabalha aí, eles não têm condição de brigar de igual para igual com as estrangeiras, tá? Nessa época você na fundação já estava como vice-presidente, estava como diretor, você estava em que função nessa época? Eu fui conselheiro, eu fui... Mas nesse momento dessa decisão estratégica, qual era a função sua na Vanzolini? Já era vice-presidente, não? Já era vice-presidente. Ok. Mas a decisão... a Vanzolini, ela funciona muito como uma constelação de unidades de negócio, tá? Então, a gente tinha uma autonomia, tem ainda uma autonomia muito grande na área de certificação. A diretoria executiva, ela funciona mais como orientadora e como caixa. O dinheiro vai para lá. Mas toda a parte de decisões de negócio, etc., são muito mais tomadas nas unidades de negócio com toda a agilidade que isso dá. Você tem uma área de educação, tecnologia de educação, que é fantástica. Eles fazem coisas... Por exemplo, quando a professora normalista teve que fazer um curso de complementação para poder continuar dando aula, que eles tiveram que ter um curso universitário, a Vanzolini treinou todos os professores do estado de São Paulo via educação à distância dentro desse conceito. É um negócio muito bom. Bem. Bom, aí foi aquela briga, né? Ex-alunos dirigindo empresas, tinha a Terezinha, que era a diretora da Itautec, que tinha sido minha aluna, eles vão lá, convidou a gente. E aí vai, o próprio Setúbal estudou na Poli, né? Então, o pessoal sempre nos via com bons olhos. E aí a coisa foi andando, e eu, com o professor Melo, tocando essa parte, sem falar um pouco também na parte de treinamento no PGQ, mas tocamos essa parte de maneira que hoje a gente tem a terceira posição aí no mercado, numa briga com gente grande, com os BTP da vida, com a SGS, com gente com milhões de dólares de capital. Ô, Joaquim, agora, claro que vocês não têm autonomia para falar, para mexer na ISO em si, mas em termos de mercado de certificação, comparado exatamente ali com a década de 90, porque a primeira versão foi ali em 87, mas ela começou a vingar no Brasil realmente no início da década de 90. E aí você teve, junto com o movimento de qualidade total, aquele boom, não é? Tanto a ISO 9000, depois teve também a ISO 14000, ainda na década de 90. Parece que a Bahia Sul Celulose foi a primeira empresa no Brasil a certificar na ISO 14000. Sim. Mas comparado esse mercado de certificação que teve na década de 90, com a partir de aí, até chegar agora no ano 2021, como é que está sendo a busca de novas empresas, né? Quer dizer, as empresas que estão buscando pela certificação, eu não diria nem empresa, eu diria organizações. Porque quando a gente fala em empresa, a gente restringe muitas vezes a empresas basicamente estatais ou privadas, mas aí você tem organizações, órgãos que são certificados pela ISO. Como é que você vê assim, a busca pela certificação comparado com a década de 90? Eu diria que hoje está num modelo um pouco mais estacionário. Você tem aquele efeito em cascata, em que você tem um grande comprador, uma indústria automobilística, você tem uma indústria cimenteira, você tem e ele passa a exigir dos seus fornecedores a certificação ISO 9000, que pode ser feito com qualquer certificador. Então, é um efeito em cascata que ainda existe hoje. As grandes organizações, praticamente todas, têm essa certificação de qualidade. O que eu acho que evoluiu muito foi esse conceito de sistema de gestão, tá? Certo. Para que a gente possa falar isso oportunamente. Aí Mas a própria ISO, né, levou a isso, né? Ela saiu daquele modelo um pouco mais limitado, né, de garantia de qualidade, sim, para um modelo mais amplo, como tem hoje, baseado no ciclo PDCA, que você tenha realmente um sistema muito próximo, inclusive, a modelos de excelência de gestão, como esses que são
colocados à disposição pela própria Fundação Nacional da Qualidade. Então, a ISO 9000 se renovou bastante nesse sentido de gestão, e claro que vocês, com isso, podem oferecer um produto mais diferenciado também para os stakeholders de vocês, né? A ideia é ter valor agregado na avaliação, tá? Quando a gente começou, a avaliação era por requisito, tá? Então você pegava a norma e ia ticando. Então, conforme ou não conforme, né? Análise crítica de contrato, tá? Treinamento, tá? Controle de processo. Né? Então você seguia um checklist e ia verificando se o checklist estava atendido, sem o conceito de integração do sistema, tá? Isso foi mudando. Agora, na ISO mais moderna, a gente tem a visão de gestão por processo, avaliação por processo. Então, você não está preocupado com o requisito. Você está preocupado em verificar se a empresa tem uma noção das entradas e das saídas de seu processo produtivo. O que é que entra, né? E entra não só matéria-prima, mão de obra, entram requisitos, informações, etc. Se ela tem o controle de todo o processo produtivo até a saída e se ela tem controle sobre essa saída. Não só, isso vale não só para produto físico, mas vale também para serviços, vale para uma série de coisas, né? E eu diria que hoje a parte de serviços é a parte que hoje a gente tem tido mais procura, tá? Nessa parte de sistema de gestão da qualidade. Eu acho que a parte hoje mais, talvez a servitização seja mais tendência, não é? Inclusive das próprias produtoras de bens, cada vez serem mais empresas de serviço, não é? A tendência é cada vez mais essa, né, Joaquim? Sem dúvida nenhuma, inclusive na medida em que muitas vezes você exporta a tua planta para países como a China, e você vira apenas um prestador de serviços, né? Você leva as especificações para lá, traz os produtos e tem toda a parte de logística, distribuição tal, e atendimento ao cliente. Então, isso é a grande mudança. E a grande mudança também foi o surgimento das normas aí na parte de meio ambiente, na parte de saúde e segurança ocupacional, na parte de responsabilidade social, na parte de governança corporativa, na parte do anti-bribery, né, anti-suborno. Eu acho que é 37 mil, né? Se não me falha a memória. 37 mil é essa, que o pessoal tem um sistema de gestão anti-suborno. Mais tarde, fazendo aí um spoiler, a gente pode falar sobre isso. Né? A ideia é falar um pouco sobre o conceito de sistema, né? E depois, a partir do sistema, você começa a entender como é que as coisas funcionam em cada uma dessas especialidades dentro do que você mesmo colocou, o PDCA, né? Que é o próprio ciclo PDCA. Tá. Joaquim, com relação à década de 90, quais foram, assim, por parte da Vanzolini, a maior dificuldade que ela teve, além dessa de tentar enfrentar os concorrentes estrangeiros? Eu particularmente sinto que naquela década de 90 tinha mais, assim, uma iniciativa das empresas a buscar a certificação do que qualquer tipo de esforço que deveria ser feito pelas entidades certificadoras para colocar à disposição sua avaliação, né, e o seu processo todo de certificação. Quer dizer, a Vanzolini, ela é uma prestadora de serviço, ela oferece um produto ao mercado, que é o seu cliente, e numa normalidade de um mercado, é sempre o cliente que corre atrás de um fornecedor, né? Mas o meu sentimento é que em 90, talvez, a demanda para vocês tenha sido muito maior do fornecedor procurando o cliente do que o cliente tentando fazer algum tipo de marketing junto ao fornecedor. Essa visão que eu tenho é uma visão correta para a década de 90, comparado com hoje em dia? É correta, sim. Naquela época você tinha uma escassez de oferta de prestadores de serviço e uma demanda grande, porque o pessoal, para manter vamos dizer, uma empresa, eles falam Tier 1, Tier 2, Tier 3, quer dizer, você tem a indústria principal e tem as camadas de fornecedor, né? O fornecedor, tem um subfornecedor e por aí vai. E na hora em que a empresa principal ela começa a exigir dos seus fornecedores e eles dos seus subfornecedores a certificação, a gente tinha uma demanda bastante grande. A dificuldade que nós tivemos nessa época foi, primeiro, a compreensão da norma, de que maneira você vai ter um valor agregado à avaliação, tá? Evitar ficar pegando em peninhas, faltou uma assinatura nesse documento, né? Sim. Quer dizer, isso não agrega valor.
Você pode agregar valor dizendo, escuta, seu sistema de gestão não está bom, porque está começando a deixar escapar algumas coisas, alguns documentos não foram avaliados, não há... Mas não, o pessoal brigava porque, puxa, faltou assinatura aqui, então não conformidade. E a própria atualização da norma exigia uma formação de mão de obra bastante especializada. Nós tínhamos um curso para formar os nossos auditores e alguns auditores de mercado que nós fazíamos o pessoal da Inglaterra, tá? Sim. Fizemos várias vezes, a gente fechava um hotel em São Paulo, um hotel maravilhoso, o pessoal ficava babando, mas não podia aproveitar o hotel porque o custo era muito puxado. Sim. A gente põe o pessoal lá e em uma semana intensiva, com exame, com tudo, e aí formávamos o pessoal. E essa evolução da norma e a evolução da preparação dos auditores para fornecer um serviço bom, um serviço com valor agregado, era uma parte bastante complexa da operação. Tá, então, muito bem. Então, para resumir essa dificuldade, para vocês teve a questão da concorrência em si desses atores internacionais que até hoje atuam no Brasil e são peso pesados, né? Sim. E a outra questão é essa maturidade, tanto por parte das empresas em buscar uma certificação, como também dos próprios auditores em, às vezes, não fazer uma avaliação focada em agregação de valor, e sim, muitas vezes, a parte documental, né? Somente para nós fecharmos esse nosso bate-papo, qual a perspectiva que nós temos com relação a, principalmente, certificação? Não vamos falar aqui o conteúdo da norma, porque você não tem autonomia para mexer na questão do conteúdo da norma, porque isso aí nós temos justamente os comitês ligados a isso, que tem essa missão. Mas quais são as perspectivas que vocês veem no mercado de certificação das normas ISO, às quais vocês oferecem esse serviço de certificação, a partir de agora, Joaquim, do ano 2021? Olha, Haroldo, tem uma inércia muito grande, por exemplo, na ISO 9001. Ela é uma commodity, ela tem mais de 1 milhão de empresas certificadas no mundo e ela vai continuar. A gente teve uma evolução muito grande desde o começo, em que o pessoal se focava muito na burocracia e engessava a empresa. Hoje, o enfoque é como você oferece valor agregado aos clientes. A gente tem participado, inclusive, do Comitê 176, como a BNT. A BNT nem sempre tem recurso para mandar alguém para lá. Então, a gente sempre manda um auditor da fundação, com a carteirinha da BNT, o Leopoldo Luz, ele vai lá e ajuda, dá uns palpites, etc., ajuda a influenciar. O Nascimento conhece o Leopoldo. Sim. E a perspectiva que eu estou vendo é que cada vez mais a gente vai ter uma certa especialização nessas normas. O exemplo clássico, muito forte disso, é a norma automotiva. Sim. IATF, a antiga ISO TS 16949. Então, era ISO Technical Specification, TS. Isso, TS. É uma norma que se baseava muito na ISO 9000 e tinha lá as peculiaridades específicas da indústria automotiva. Hoje, ela perdeu o ISO, ela é só TS. Sim. Eles se afastaram da ISO porque acharam que a forma como misturar a ISO 9000 com os requisitos específicos deles não estava dando muito certo. Então, a gente tem uma tendência também a certas áreas, a área de petróleo, por exemplo, deles começarem a criar normas específicas baseadas no conceito da ISO 9000, mas aplicadas à sua realidade. A parte de construção civil hoje no Brasil também tem isso, o PDQ-PH tem as suas normas, que se você olhar, a ISO 9000 está aqui dentro, mas tem coisas a mais específicas. Então, essa é uma tendência que vem para ficar e a gente realmente vai ter a ISO 9000 como o conceito de sistema de gestão funcionando, mas com requisitos específicos setoriais. Isso aí a gente não vai conseguir escapar, não. E eu acho, viu, Joaquim, que a própria ISO, eu tenho um contato aqui com o Nigel Croft, que está lá na Europa, né, que ele está à frente, inclusive, de comissões voltadas a fazer integração de normas relacionadas à gestão.
Então, talvez até a ISO, ela vendo essa necessidade de ser um pouco mais específica, ela até se antecipe para poder não deixar avançar essas normas independente dela, porque a ISO ela tem todo o interesse que tudo esteja sob o guarda-chuva dela. Então, no momento que ela deixa uma norma de montadoras, você sabe muito bem a cadeia que tem por trás de uma montadora, principalmente de autopeças e de serviços, né? É uma cadeia imensa, e a ISO deixar esse mercado escapar por uma questão de falta de agilidade ou de falta de pensamento estratégico, eu acho que ela vai ter uma reação um pouco mais proativa nesse sentido, né? É a minha expectativa. Com certeza, eles não vão perder esse mercado, mas aí é uma questão da gente ver. Agora, que os requisitos específicos vão entrar nas normas de alguma forma, ou como um anexo, ou como uma própria norma distinta, isso vai acontecer, tá? Tá bom, Joaquim. Então, foi muito bom o nosso bate-papo, até para poder elucidar, né, esse trabalho feito com muita competência pela Vanzolini, uma instituição de há muito tempo, né, tem uma longevidade muito grande, e a contribuição imensa que ela deu ao nosso país até agora, e vem dando ainda, vem se renovando, evidentemente, para continuar sobrevivendo no mercado, que não é uma coisa fácil, apesar de estar ligado ainda à Universidade Federal, à Universidade de São Paulo. E eu queria, então, nesse momento, parabenizar você, Joaquim, em nome da Vanzolini, por todo o trabalho, o serviço prestado ao nosso país, principalmente nessa área de gestão, que é nosso foco aqui de discussão foi esse hoje, e você particularmente, que está aí na batalha há mais de 40 anos, né? Desde 74, 40 anos agora, vai se fazer em 2024, né? Mas você está na batalha há muito tempo nessa área da qualidade, também é uma lenda. Você faz parte da história do movimento da qualidade no Brasil, sem sombra de dúvida. Provavelmente eu venho escrever um trabalho sobre isso, seguramente o seu nome vai estar presente, porque se não tivesse, seria uma grande injustiça, uma grande falta de memória, né, que eu teria. Então, eu queria, primeiro, agradecer a sua disponibilidade por essa gravação e também te parabenizar e a todos os seus colegas aí da Vanzolini por todo esse trabalho prestado ao nosso país. Queria que você fizesse suas considerações finais para nós encerrarmos aqui a nossa live. Por favor, Joaquim. Haroldo, você é uma pessoa fantástica e o trabalho que você presta também, ele é incrível. Eu estava me lembrando agora há pouco de uma das reuniões que a gente participou lá na Engenharia de Produção, trabalhando naquele projeto de tecnologia, e a ideia era o que é a tecnologia, né? E a ideia que o pessoal chegou é que a tecnologia é o conhecimento que ele é difundido, tá? Você pode ter conhecimento e ficar para você mesmo, isso não é tecnologia. Então, você está fazendo esse grande trabalho de difusão do conhecimento, você é um grande gerador de tecnologia aí no país. Muito obrigado pela sua iniciativa e só posso parabenizar você pelo trabalho que tem feito. Legal, Joaquim. Então, boa tarde. Estamos agora concluindo 5h12 da tarde do dia 3 de agosto de 2021. E não sei se vocês estão assistindo essa gravação próximo dessa data, mas o canal está aberto, tanto em relação a mim, quanto também em relação ao José Joaquim. E o aprendizado que a Fundação Vanzolini tem para oferecer para todas as organizações, profissionais que estão aí no mercado, buscando cada vez mais, no caso de profissionais, crescimento profissional, e no caso da empresa, sua sobrevivência a partir de uma maior competitividade. Então, Joaquim, boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Valeu.